Olá, meu nome é Paulo Cogos, quero fazer essa live para comentar a respeito da propriedade intelectual, que, diga-se de passagem, não existe e ela não se chama propriedade intelectual. O nome correto para ela é monopólio intelectual. Nenhuma musiquinha poderia ser melhor para esse vídeo do que Copying is not theft. If I rob you, there is one less left. Na, 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 that was copying is for. Aí é uma musiquinha que tem um vídeo que eu recomendo muito. Copiar não é roubar. O meu argumento contra a propriedade intelectual é o seguinte. Vocês devem ter ouvido falar no debate que teve entre o Rodrigo Marinho e o Rachevsky na LibertyCon. O Rodrigo Marinho apresentou a teoria ética e praxeológica a respeito da propriedade intelectual, que é irrefutável, baseado em Stephen Kinsella, em Levine, Boldrin. Então, o Rachevsky disse que ele era um sofista e que ele era refutado pela história, porém ele não apresentou nenhuma evidência histórica para dar suporte aos seus argumentos. Eu apresentei várias evidências históricas apoiando o Rodrigo Marinho, ou seja, apoiando o fim do monopólio intelectual, e desafiei o Rachevsky a apresentar uma única evidência histórica que ele não apresentou. Quando eu falei que ele defende este socialismo, eu não o chamei de socialista. Eu falei que ele está defendendo um socialismo. E por que ele está defendendo o socialismo? Porque a propriedade intelectual, o monopólio intelectual, vamos nos adaptar aqui na linguagem, ela é socialismo. O socialismo consiste em impedir que o dono da propriedade privada a aloque conforme ele queira, segundo as suas necessidades, desde que ele não viole o direito natural de outrem, um direito natural de vida, liberdade e propriedade, fisicamente. Usufruto da propriedade privada. O monopólio intelectual é exatamente isso. Nós impedimos que a pessoa arranje letras no papel, arranje recursos numa máquina para produzir um determinado invento, e aí eles vêm com o argumento de que não, isso aí estaria tirando o lucro dos outros. É o mesmo argumento usado para defender barreira comercial. Não, nós temos que impedir o contrabando e colocar tarifas de importação, senão vai tirar o lucro das empresas nacionais. Isso é proteção mercantilismo. Isso não é violação de propriedade privada, isso é o processo de concorrência no mercado. Se alguém aloca recursos melhor que o outro, ele tem direito de fazê-lo e concorrer no mercado e prover a economia com bens melhores e mais baratos. E qualquer coisa diferente disso é socialismo. É isso que eu quis dizer. O meu argumento é o seguinte. O ato de vender um produto em determinado lugar é uma ideia. Se os comunistas trabalhassem, eles perceberiam isso. O Rachevsky trabalha. Ele não percebeu isso, não sei porquê. Mas, quando alguém vai abrir um negócio, vai abrir uma empresa, ele vai uma pesquisa de mercado, ele vê se lá compensa abrir a loja dele, e ele tem a brilhante ideia de vender um produto lá, para aquele nicho. Se houvesse propriedade intelectual da ideia de vender um produto em determinado lugar, todos os lugares do mundo seriam monopólios. E o mundo seria uma somatória de monopólios locais. Não haveria concorrência, apesar de não haver talvez uma corporação gigantesca. Quando o Nando Moura fala que o fim do monopólio intelectual faria a China dominar o mundo, ele tá muito louco. Ele tá mais louco que o Tiririca naquela propaganda do Darth Vader, né? Que ele fala: enganei vocês pensam que fosse outra pessoa, menino. Ele tá mais louco que aquilo. Como é que a China dominaria o mundo em semanas se o problema da China é justamente vender barato? A China só entra no mercado, ela só engole os outros porque ela vende barato. Se as pessoas tivessem poder aquisitivo para comprar outros produtos, a China perderia muito do seu market share. Mas como fazer com que as pessoas tenham mais poder aquisitivo? Liberando o mercado, inclusive da intervenção do monopólio intelectual para que as ideias proliferassem. Então, eu diria que se nós acabássemos com o monopólio intelectual, a China perderia espaço. Muita gente poderia aproveitar, inclusive, ideias chinesas de como baratear a linha de produção, invenções chinesas. E, finalmente, num mundo com tanta concorrência, onde não houvesse monopólio intelectual, e a concorrência fosse brava mesmo, a diferenciação, aqueles que vão conseguir superar a tendência do lucro de ir para zero, é daqueles que inventassem coisas diferenciadas, locais. Como a China exporta para o mundo inteiro produtos homogeneizados, né, ling-ling,
ela não poderia concorrer com populações que tivessem poder aquisitivo e estrutura fabril para produzir bens com características locais, geograficamente diferenciados. Isso faria com que a China perdesse muito das suas exportações. Então, não, Nando Moura, ela não ia dominar o mundo, muito pelo contrário. O processo de venda faz parte dessa ideia. Outra coisa, se a propriedade intelectual melhorasse o output econômico, ela seria uma grande ideia econômica, não é? Mas como esta maravilhosa ideia econômica, supostamente falando, poderia ter surgido se ela não é patenteada? Então, se alguém admitir, esse é um argumento meu, hein? Se alguém admitir que a propriedade intelectual, se alguém supuser que a propriedade intelectual é um bem econômico, eles teriam que admitir que este excelente bem econômico surgiu sem propriedade intelectual por definição. E se o cara que inventou a propriedade intelectual, o cara que primeiro teve essa ideia, aplicasse para ele mesmo, ele seria o único patenteador do mundo. Ele seria o único tribunal julgador de propriedade intelectual do mundo. Logo, ela também não existiria. Então, com todas essas contradições existentes no seio da teoria do monopólio intelectual, nós vemos que isso não passa de uma falácia. E não adianta vocês falarem, você está sendo teórico. A humanidade inventou coisas que atiraram do estado primério nas savanas e levaram até os pináculos da Revolução Industrial sem porcaria de propriedade intelectual nenhuma. Pelo contrário, a Revolução Industrial realmente deslanchou quando caiu a patente do James Watt. Eu falei isso lá no debate. Durante uma certa fase da Revolução Industrial, ficou uma briga do James Watt com Hornblower. E não saía disso. Quando a patente caiu, houve vários inventores inventando. Existe um sujeito chamado Chevalier. O Chevalier era um cientista político da French School of Politics, e ele escreveu que conhecimento humano, a criatividade inovativa, se dá de forma cumulativa. Esse é o algoritmo da inovação humana, a característica cumulativa em relação às invenções anteriores. Por quê? Porque a verdade absoluta do universo é muito inacessível para nós. O plano das ideias em Platão. Falei mal do Platão na live anterior, vou agora falar bem. Platão estava certo nisso. Como é que um único ser humano poderia ter todas as ideias do mundo? Não poderia. De alguma forma ou de outra, ele teria que se basear em ideias prévias. Mas ele pode se inspirar. A inspiração é um processo importantíssimo para todos, para os artistas, para os inventores, para os empresários, para os cientistas. Quando nós temos o monopólio intelectual, nós simplesmente excluímos uma das maiores fontes de inspiração que existem, que é a própria invenção, que são as obras prévias. Dessa forma, nós criamos um hiato entre o processo de inspiração inovativa e aquilo que a humanidade já produziu. Nós estamos divorciando a civilização atual da civilização prévia. É a destruição total da civilização. Aí vem um cara e fala, mas como é que você vai lucrar se não tiver copyright e propriedade intelectual? Ideias em economia e política têm propriedade intelectual? Não tem. Eu continuo fazendo vídeo. O Rafael Lima continua fazendo vídeo, o Alexandre Porto continua fazendo vídeo, e nós não temos propriedade intelectual no que um ou outro fala. Esse é o processo inovativo. Não existe monopólio intelectual sobre a ideia de vender um produto em determinado lugar, e todos os vendedores concorrem para vender. Se não houvesse monopólio intelectual neste setor econômico que é a inovação tecnológica, a criatividade, a produção artística, intelectual, haveria mais concorrência nesses setores. É tão simples, não dá para entender como é que alguém não consegue entender isso. Dude! E isso seria grande demanda de mercado. Tem um argumento que eu gosto muito de usar também. Imagina, numa sociedade do futuro, um cara inventa uma máquina replicadora de matéria. Então, eu tenho um lápis aqui. Cadê o lápis? Ô, lápis, aqui. Eu tenho um lápis aqui. Mais um exemplozinho do lápis, hein, Leonardo Reed? Ou era o Lawrence Reed que fez o exemplo do lápis? Enfim. O cara pega uma máquina replicadora. Agora eu tenho dois lápis. Plim! O que aconteceu aqui? Nós acabamos com um dos maiores gargalos da humanidade, que é a dificuldade de produzir, a dificuldade de cortar a árvore, a dificuldade de colocar o grafite dentro da madeira, a dificuldade de colocar essa borrachinha, o negócio do Reed lá. Com isso sendo resolvido, então nós podemos replicar carros, nós podemos replicar essa calculadora, podemos replicar essa poltrona. Restam alguns gargalos.
que é quem vai criar produtos novos para serem replicados. Dessa forma, toda a energia produtiva da humanidade, não mais tendo que ser gasta com a produção em si, vai ser canalizada para financiar os caras que têm ideias de novos produtos. Então, se um cara inventasse uma máquina replicadora para esses bens escassos, haveria muito mais inovação, porque agora podemos focar todo o dinheiro do mundo para pagar as mentes inovadoras. Felizmente, embora nós não tenhamos uma máquina replicadora de matéria, nós temos máquinas replicadoras de ideias. Nós temos o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, please give the motherfucking credit, né? Porque aí sempre tem um pilantra que não dá crédito. Nós temos as copiadoras, aqui, ó, você tem uma copiadora. Então, essa máquina já existe para alguns setores da economia, não todos. Pronto. Faça analogia. Acabou. Então, as pessoas seriam pagas por aquilo que elas vendem e entregam para o consumidor. No mundo onde não houvesse monopólio intelectual, para se manter à frente no mercado, elas teriam que inventar cada vez mais. Só que sempre tem aquele cara que fala, mas que incentivo o cara tem para investir em Research and Development? Ora, primeiro que sem propriedade intelectual, isso é outro argumento meu, o RD seria muito mais barato, porque era só pegar a máquina que alguém já inventou, fazer uma engenharia reversa, e você já tinha uma máquina marginalmente mais disruptiva, para usar um termo que eles gostam. Outra, as empresas têm que ter o que vender. Não faltaria linhas de financiamento para inovação, inclusive com competição entre empresas concorrentes. Não faltaria a busca pelo pioneirismo, que é uma grande vantagem, como o Marinho citou. Não faltaria crowdfunding. E isso a história comprova. Por isso eu recomendo os livros do Butler Schaeffer, Contra a Propriedade Intelectual, o do Boldrini e Levine também. Não tenho o que discutir. Acabou. Propriedade intelectual é ridículo. Bom, deixa eu ver aqui os monopólio intelectual. Vamos aprender a combater no campo de batalha psicossocial também, que é linguístico, né? Não falem mais propriedade intelectual, porque isso não é propriedade, isso é monopólio. O Matheus pergunta por que eu tô mais turbinado nas lives. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Que faz eu pensar em você esquecer de mim. Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. Acabaram as perguntas? Então é isso aí. Mas eu nunca vou esquecer que o Estado é para destruir.